Quem é Deus? Quem é Deus? Deus, aqui no Salmo 46, como nós já estamos falando, como nós já conhecemos, dentro do Salmo 46, no versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Amém. Quem é Deus? Aqui no Salmo 91, fala que Deus, ele é o quê? Ele é onipotente. No versículo 1 fala, nós que habitamos, nesse momento, quando você lê o Salmo 91, você coloca o nome das pessoas que estão dentro das escolas, dentro dos hospitais, dentro dos presídios, as pessoas, seus vizinhos, né? Coloca, né? Essas pessoas, inclui você, inclui a sua casa, a sua família, todas as pessoas, inclui os animais, a natureza. Quem é Deus? Deus, ele é onipotente. No Salmo 91 vai dizer que Deus, ele é onipotente. E nós que habitamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansaremos. Quem é Deus? Quem é Deus? Aqui no versículo 2 do Salmo 91 vai falar, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Quem é Deus? Ele, aquele, é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Ele é quem? O meu refúgio. Novamente está dizendo que Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. No Salmo 46, ele fala que ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. No Salmo 91 fala que ele é o meu refúgio, o teu refúgio. Amém? Vamos entrar agora em oração, em clamor, né? Estamos orando aí. Semana passada oramos e vamos novamente orar. Essa oração não é por religiões, não é para falar, ninguém vai querer ouvir, não é. Essa oração é para aqueles que querem ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, eu já havia feito uma oração semana passada, né? Se alguém quiser receber, que ela vai fazer complemento dessa daqui. Mas, irmãos, eu quero te dizer para vocês que semana passada, semana retrasada, né, na semana do dia 1º de abril, né, foi um momento de batalha espiritual muito grande, meus irmãos, muito grande. E o que acontece? Quando foi numa terça-feira, acho que segunda ou terça, entre dia 2 e o dia 3 de abril, né? Normalmente, assim, os sonhos, né? O Senhor, ele me leva muito, assim, em sonhos em lugares, né? Em sonhos, assim, em espírito, né? Para quem me conhece sabe. Eu já fui na África em espírito. Já entrei lá, pisei na terra da África. E eu sabendo que eu estava ali, mas eu sabia que eu não estava pessoalmente, eu estava ali em espírito, conduzida pelo Espírito Santo, né? E a hora que eu acordava, né, eu estava aqui em casa, mas havia algo acontecer, porque o meu corpo físico sentia, a minha alma, né, sentia o que o Espírito Santo, né, levava lá. E muitas vezes ele levava lá, nesses lugares, né. Já fui em Venezuela, viajei, né, fui em vários lugares, e também há coisas, né, sobrenaturais, né, no mundo natural que a gente vive. Então, meus irmãos, muitas coisas assim que o Senhor trabalha ao nosso coração e que Ele me leva, Ele mostra, né, que é para orar em cima daquilo que está para acontecer e que irá acontecer. Eu não sei como,
não sei como será, e não sei como é a estratégia de Deus. Eu não preciso saber, eu não quero saber. O Senhor só nos está nos levantando aqui para sermos embaixadores. E, meus irmãos, na semana do dia 1º de abril ao dia 2, por aí, dia 3, eu estive numa batalha espiritual muito forte. Muito forte. E quando foi na madrugada, um pouco antes da madrugada, o Senhor, né, me desperta ali para estar orando e eu vou ali para a sala, né? Vou ali, medito na Bíblia e o Senhor me entrega esse Salmo 46. Eu li ele ali na madrugada, né? Fiquei ali umas meia hora e voltei a deitar, porque 5, 10 para 6 eu teria que levantar novamente para preparar meu filho para a escola. Meu esposo também trabalha na escola. E acordei. E nisso que eu acordei, né? O Senhor, daí nisso que eu acordei, o Senhor me mostra, né? Me lembra um sonho que eu tive naquela madrugada. E aquele sonho, meus irmãos, e aquele sonho ali era uma batalha espiritual. O Senhor me mostra alguém vindo até mim, uma pessoa vindo até mim, trazendo notícia do meu filho, né, de um deles, né? E nesse momento esse meu filho estava na escola. Alguém trazendo essa notícia e a notícia a hora que a pessoa chega em mim e eu olhei e eu falei assim, você veio me trazer uma notícia. E a pessoa vem, né, me traz uma notícia num local, numa rua ali de um bairro, numa avenida desse bairro, né. Depois eu quero conversar com as pessoas da intercessão, se quiser entrar em contato comigo, porque nós precisamos orar por esse local que o Senhor me mostrou. E o que acontece? A pessoa pega e fala assim, olha, ele não está bem, o caos dele é muito grave. Essa é a notícia que eu tive do meu filho. E acordei, preparei o meu menino, né, meu outro que estuda de manhã, um estuda à tarde, preparei ele para ir para a escola, meu esposo. E eu comecei a orar em cima disso. E eu falei, Senhor, se for, né, a mensagem do Senhor para mim, para o mundo, para a nação, para o Brasil, que o Senhor prepare o dia para falar. Se não for, e se for para mim, para minha casa, que o Senhor esteja aqui comigo, me preparando para esta batalha. E eu comecei, né, orando assim, eu falei, Senhor, agora eu vou descansar no Senhor. Se o Senhor vier trazer de novo, né, essa memória desse sonho, disso aí, né, e o Senhor foi trazendo. E eu orando, lendo a Bíblia, e eu pondo meus filhos para orar, né, eles sempre oram, eles leem a Bíblia antes de ir para a escola, vamos meditar, e à noite nós, eu e minha família aqui, juntando ali, vamos continuar em oração, mas estava assim, difícil de orar, de ler, mas nós estávamos orando. E eu falei assim, vamos meditar no Salmo, né? Eu falei assim, eu vou meditar no 46, vocês vão meditar num e outro ali. E começamos a meditar esse Salmo. Daí teve um dia, daí quando, isso foi na terça, né? Quando foi na quarta, eu ainda, né, sonhei de novo na madrugada com essa mesma avenida desse lugar que eu vi. E essa avenida, eu cheguei até nessa avenida, e quando eu passava nessa avenida, eu via duas escolinhas, né? Eu vi essas duas escolas. Sabia, sim, eu não via, mas eu sabia que ali naquela avenida, descendo a ruinha, tinha essas duas escolinhas. E eu falei, Senhor, o Senhor me levou no mesmo local, né? Segundo dia de sonho. E eu falei, Senhor, visita aquele local. Visita naquele local. Daí, nesse mesmo dia, eu sonhei, eu já entrei
Eu já saí dessa avenida, entrei naquele local desse bairro, e quando eu entro nesse bairro, eu vejo 4 mulheres de oração, né? Eram as mulheres, né, que estavam de saia, né? Dava a entender que são mulheres assim, assim, eu acredito que seja da Assembleia, né? Porque são assim as características, né, das vestes, né? Glória a Deus. E essas 4 mulheres falam assim: estamos procurando a casa desse pastor que mora nesse bairro. E eu pego, essas mulheres conseguem chegar, né? Daí chega nessa casa desse pastor e elas procuram ali e eles não estão. Eu falei assim: o que vocês querem? Não, nós queremos chamar esse pastor para estarmos em oração. Elas queriam visitar esse pastor, né? E quando elas visitam esse pastor, ele não está ali no momento, mas alguém falou: vai lá que ele está. Mas a hora que elas estão saindo, eu vejo ele, eu falo assim: mas fica aí, aqui, ele está aqui. Daí eu chamo esse pastor e, meus irmãos, eu entro, daí eu vejo esse pastor, parece que ele tinha dado uma saidinha, eu vejo ele ali no local, que era no mesmo bairro, eu falei assim: mas não vai não, ali ele está vindo. E essas irmãs saem de dentro dessa casa do pastor e vai até ele. E ali elas conversam ali, né? Elas tinham algo para falar ali com esse pastor. E sonhei, acordei, falei: Senhor, vamos continuar. E o Senhor continue meditando no Salmo 46. E vem a pergunta, né? Eu tinha lido uma pergunta em algum livro que perguntava quem é Deus. E eu começo a ler aqui, né? Em Salmo 46, que já fala que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E isso foi na quarta que eu tive esse sonho, né? Que essas mulheres foram na casa desse pastor. Essas mulheres de oração. Quando chega no dia, isso já era no dia 4. Quando chega no dia 5, eu levanto e orando, né? Orando aqui. Mas num momento assim, à tarde, quando foi dando assim mais ou menos 4 horas da tarde, nesse dia 5, eu não liguei TV, eu não entrei em mídia, estava nesse tempo ali de oração devocional. Quando é umas 4 horas da tarde, uma pessoa vem, me manda uma mensagem com uma foto, que estava uma mensagem que teria um massacre, com a data escrito 4/5. E aparentemente era na escola dos meus filhos. E ela me manda, eu falei assim: eu vou pesquisar, saber se é lá mesmo, né, e tudo. E quando ela me manda isso, né, passou, a hora que ela me manda, o Senhor fala assim: vai para o seu quarto, vai orar em joelho. Isso era por volta de 4 horas, meus irmãos, e quando eu entro aqui no meu quarto para orar, o Senhor me leva nessa luta tão grande, envolvendo as escolas, e o Senhor fala, foi um momento de oração, não vou entrar em detalhes, mas foi um momento de guerra espiritual, batalha mesmo, principados e potestades. E eu falei: sangue de Jesus, entra naquela escola, entra naqueles hospitais, entra naquelas famílias, entra, sangue de Jesus, entra naquelas famílias. Sangue de Jesus, que o sangue de Jesus que está em cada pessoa que tem sido derramado, seja, meu Pai, para testemunhar a sua ressurreição. E eu comecei a orar, meus irmãos. Daí, quando foi por volta de quase 5h30, né? Eu entrei para orar. Depois eu saí do quarto aqui, quase 5h30. Eu vou começar a dar mexida ali no meu celular, no Instagram. E eu vejo o que havia acontecido, né? Não, e antes de ver, né? Ela que a pessoa pôs a mensagem, pôs lá 4/5. Daí eu peguei e falei assim: Senhor, o inimigo, ele é mentiroso. Ele põe a data 4/5, mas não, estava lá 5/4. Ele põe a data 5/4, mas ele pode estar invertendo ela, pode ser 5/4 ao contrário,
ou 4/5. E quando eu vou olhar, meus irmãos têm, né? Quando vai dar 5 horas, eu vou ligar o celular, eu vou para a internet ali, e eu vejo que houve um massacre lá em Santa Catarina, né? E teve uma batalha espiritual. Para quem não sabe, meus irmãos, é muito triste, mas o Senhor estava me levando a uma guerra espiritual. Ele me levou em escolas, linhas de crianças pequenas em sonho, né? No dia 4 e no dia 3. Mas, meus irmãos, eu sei que foi vidas ceifadas, eu sei que foi vidas ali ceifadas. Mas o propósito era para ser muito mais. Muito mais. Mas Deus tem planos para as nossas vidas, ainda que haja dor, ainda que haja morte. Mas era muito mais, né? O propósito não era para levar só ali, era muito mais naquele dia. E eu vejo aquela notícia e eu falei, sangue de Jesus tem poder. E eu continuo clamando nessa batalha, e quando é no dia, e eu começo a sentir o quê? Angústia, e o inimigo querendo trazer medo, porque eu começava a lembrar do meu filho e recebendo a notícia. Eu falei, Senhor, como que eu vou ter paz com meu filho na escola? E o Senhor vem, né, me mostra de novo o Salmo 46, né, que em momentos de aflições, né, que não era para mim temer, não ter medo, porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E novamente nesse Salmo 46, amém? E ali, meditando nele, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegras a cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Amém? Deus ajudará e romperá ao romper da manhã. Então o Senhor estava fazendo algo, ele estava rompendo algo ali pelaquela manhã. E eu comecei a orar. Daí quando foi dia 5, que já tinha acontecido, já tinha visto essa notícia, daí na madrugada do dia 5 para 6, Senhor, leva de novo lá no mesmo bairro, naquela rua. Só que eu já não estava naquele bairro, naquele bairro. Eu já estava naquele bairro, mas eu estava subindo a avenida. Quando eu estou subindo na avenida, eu estou dentro do carro, eu e meu esposo. E na nossa frente está um motoqueiro, né? E ele estava com umas colheres, algumas coisas ali naquela moto. Não sei se vendia alguma coisa. Mas aquele motoqueiro ali, ele era o próprio inimigo que estava ali. E eu e meu esposo dentro do carro, e esse motoqueiro, acho que ele faz alguma coisa, e meu esposo falou alguma coisa, e esse motoqueiro olha para trás e vem dando ré e vem para cima de nós, que está ali naquela avenida no carro. E eu falava assim pro meu esposo, dá ré, que ele vai vir em cima de nós. E meu esposo dá essa ré e consegue subir na calçada, mas ele alcança nós, e ele pega essas colheres, começa a mandar no vidro, quebrando o vidro, né? E ele queria entrar ali no carro, ele queria fazer alguma coisa com a gente. E eu acordo novamente. Eu falei assim: o inimigo ele tá irado, sabe com quem? Com você, comigo, com nós que temos dobrado o joelho. Mas o Senhor está falando que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, mulheres de intercessão, pastores, todos vocês, continue clamando por essa nação, continue clamando por esses massacres, por essas violências. É triste falar, ainda que haja vidas, né, que irão, mas há o sangue dentro dessas vidas que há ressurreição. E continue orando, orando, orando. E eu acordei, e daí nesse dia eu chamei meu esposo, contei assim, ó, tá acontecendo tudo isso, essa semana, essa e essa. Ora. E eu chamei ele para orar, falei, vamos orar. Ora, chega na sua escola, leva esse óleo e unge, representando as outras escolas.
né? E eu acho que quem tem um hospital, trabalha no hospital, no presídio, qualquer lugar de multidões, ore, unge os umbrais. Ninguém precisa saber. Passa na sua mão, chega ali e fala assim, unge. Porque a gente tem que, a fé, tem que ir com a ação de fé. E eu pego e sonho nesse dia de carro. Meus irmãos, daí isso foi já na quinta para sexta. Daí quando foi na sexta-feira, o Senhor me leva de novo lá naquele bairro, naquela avenida, e eu entro um pouco assim no bairro. Você sabe quando tem avenida, essas avenidas assim de BR, né? Pelo mesmo lugar. Só que ali do lado de lá daquela avenida, né, o bairro, se você me falar, eu tô vendo esse bairro, que eu conheço esse bairro ali. O Senhor me mostra um buraco, alguém tinha feito um buraco enorme, que era um abismo, era uma catástrofe esse buraco. E eu falei assim, eu preciso saber o que que tem naquele buraco. Era um buraco negro, escuro. E eu olho esse buraco e nesse dia, nesse sonho, meus irmãos, eu me senti atemorizada. Porque era um buraco das profundezas. E ele estava jogando coisas ali. E eu queria chegar ali e falava assim, estou matando, né? Estava jogando ali. E eu falei assim, sangue de Jesus tem poder nesse lugar, sangue de Jesus tem poder. E eu acordei. E quando eu acordei desse sonho, meus irmãos, eu falei assim, ou é uma luta espiritual muito grande que nós temos passando, e aquele buraco ali eram as profundezas, mostrando assim, né? Uma guerra muito grande. Que eu falei assim, nós que estamos enfrentando essa guerra, Deus não, é os anjos acampando ao redor, é nós estamos enfrentando, achando que estamos enfrentando, nós estamos orando, batalhando de oração com louvor, com palavras, dando o nosso melhor nos nossos ministérios, mas quem estava ali naquela guerra, quem está ali são os anjos, é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. E eu acordei e orei. Daí nesse dia eu fiz um vídeo, o senhor faz um vídeo falando sobre o anticristo, se alguém quiser ver. E faz um vídeo falando desses momentos de paz, que não é a paz de Deus, é a paz do anticristo, mas há a paz daqueles que buscam o Senhor. Mesmo em grandes lutas, há a paz de Cristo com alegria. Tá lá no YouTube, esse último vídeo ali que eu falo, né? E o Senhor me leva a lembrar, né, de um boneco que eu tive, e que dentro desse boneco, quando eu tinha uns 8, 10 anos, eu abri ele, né? O Senhor me pediu para estar abrindo. Naquela época eu não era evangélica, não era cristã, mas eu era uma criança inocente que o Senhor pede ali para abrir. Não tão inocente, né? Porque já tinha passado dos 7. E dentro daquele boneco tinha algo ali, uma seita ali dentro. E eu falei, Senhor, aquele boneco não foi feito para dar para adulto, era para crianças. Então, meus irmãos, a perseguição com as crianças, com os jovens, ela vem desde Gênesis e continua e sempre terá. Porque as nossas crianças, elas são a igreja perseguida. Nós somos a igreja perseguida, mas Deus nos deixou aqui no Brasil, sabe o que o Senhor me falou? Que nós estamos nesse Brasil para o quê? Fazer o quê? É isso aí. Para nós orarmos, para nós meditar, para nós carregarmos a Bíblia dentro da bolsa, porque nós temos essa liberdade ainda de carregar as Bíblias, carregar os olhos da unção, de profetizar e de ir nas portas. Então eu quero levantar um clamor. Esse vídeo vai ficar grande, mas é um clamor. E que vocês também possam levantar comigo também. Senhor Deus e meu Pai. Ah, tem que contar. Daí depois desse sonho que teve esse abismo profundo, que foi na sexta, né? Quando é no sábado, deixa eu ver, 5, quinta, 6. Quando é no sábado, dia 7, eu fiquei sonhando então 7 dias, meus irmãos, que começou do dia 1º até o dia 7. Quando é do dia 7, o Senhor me mostra uma escola, umas carteiras de escola, daí já tem luz, já tá claro,
E nessas mesas tinha os alunos ali estudando, né? Estudando ali naquelas carteiras. Eu falei, Senhor, entra com a tua presença nessas carteiras, esteja sobre essas crianças, né? E eu falei pro meu esposo, eu falei, Senhor, quando ele tiver a oportunidade lá, ungir as carteiras dos alunos. Por fé. Eu estou falando isso para pessoas que têm essa fé, que entende que tem poder no óleo. Não é no óleo, mas é a fé, é a ação. E unge, meus olhos, unge as carteiras. Eu já enfrentei batalhas que o carro nosso aqui tinha estragado assim de madrugada e Deus falava, vai lá e antes do mecânico vir. E eu chegava lá nesses carros, aqui no meu carro para orar de madrugada, e como estava um dia, eu vi assim, o Senhor tirando algo muito grande, né? Pegando aquele óleo queimando e ele mostrava que tinha, né? Porque o inimigo, o demônio, ele se transfigura como anjo, né? Como anjo, se passando por anjo de anjo do bem, anjo de Deus, os anjos, e ele vai entrar em qualquer lugar, né? Seja num material, mas os anjos do Senhor é maior. Existem os gigantes, né? Quais são os gigantes da vida? Todas as lutas que nós passamos e que nós falamos assim, nós não conseguiremos vencer. Depressões, doenças, morte, mas nós não podemos deixar de entender que o maior gigante é o gigante do amor, que é o nosso Deus. E o amor, ele vence todas as coisas. Todos os medos, todas as aflições que você está passando, que você pensa assim, que gigante, todos os problemas financeiros, todos esses medos que você está aí com os teus filhos, que você fala assim, que gigante grande desse medo que está dentro de mim. Lembra que Deus é o maior gigante do amor. E esse gigante de Deus que você busca para você, de amor de Deus, ele vai trazer um refrigério na sua vida, porque hoje o Senhor entregou para mim agora de manhã em Isaías 44, eu li ele tudo, mas a gente fica aqui com o versículo 8 que fala assim: não vos assombreis, nem temais, porventura desde então não vos fiz ouvir e não vos anunciei, porque vós sois a minha testemunha. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Amém? Não há. Isaías 44, versículo 8. E vamos estar levantando o clamor. Senhor, sabemos sim, nós cremos que não há outro Deus além de ti. Não há, não há. Não há outro Deus. Pai, eu sei que quando foi o tempo do Covid, muitos ali às vezes não oravam, mas ali o Senhor levantou profissionais da saúde, acompanhantes, pacientes que estavam, né, às vezes até afastados da igreja, às vezes sem fazer o seu ministério, e eles começaram ali dentro dos hospitais. Louvar ao Senhor, orar, pedir oração, abraçar, né? Talvez não podia ser um abraço físico, mas aquele olhar entregando, né, a esperança para aquele que estava ali sofrendo. Então, naquele tempo de Covid, nós vimos, né, alguns, né, mostrando que muitos hospitais entraram em orações, médicos orando, médicos trazendo palavras de fé e esperança segundo a que está dentro da Bíblia. Então, houve um avivamento dentro dos hospitais. Senhor, eu sei que agora o Senhor está levando as pessoas a estar orando dentro das escolas. Pessoas que muito tempo que não orava, pais que muito tempo não orava com seus filhos. O Senhor, pais, professores, diretores, funcionários da conservações, todos ali, né? Até pessoas que não estão ali dentro da escola, mas que passam ali na porta da escola. O Senhor está levando essas pessoas a estarem orando em momentos de aflições, porque o Senhor quer trazer um avivamento, porque a palavra do Senhor é certa. Ela chegará em todos os confins da terra. E às vezes o confim da terra que está precisando de chegar não é mais lá no local, mas às vezes é um local perto de nós, às vezes é dentro de uma escola, que está precisando das pessoas sentir e conhecer esse amor.
através das suas ações e atitude. Então, Senhor, que haja esse avivamento dentro das escolas, assim como está tendo e teve dentro dos hospitais. Que haja esse avivamento dentro dos presídios, meus Pai. Pai, não há outro Deus além de Ti. Não há outro refúgio e fortaleza além de Ti. Senhor, entra com a tua presença dentro das escolas. Entra com a tua presença dentro das escolas. Entra com a tua presença dentro dos presídios. Entra com a tua presença dentro das obras missionárias. Entra com a tua presença no corações desses jovens que estão, meu Pai, com os corações de pedra, sem direções, seguindo a outros deuses e ouvindo, querendo fazer aquilo que não é. Entra com a tua presença dentro desses jogos. Entra com a tua presença, Pai, porque é a tua presença que faz a diferença em nossas vidas. Pai, entra com a tua presença. Eu sei que há proteção de grades, de muros grandes, há proteções que o Senhor tem. As pessoas têm pedido a proteções de guardas, a proteções de alarmes, mas essa não é a proteção total, porque a proteção maior é tu, Deus. Somente tu, Deus, é o protetor das nossas crianças, dos jovens, dos estudantes. Somente tu é a proteção de todos os locais. Somente tu é a proteção de quando o avião passa e ele não cai. Somente tu é a proteção, meu Pai, de quando nós saímos para trabalhar, de quando estamos dentro de casa. Somente tu é a proteção, Deus, de nós. Pai, proteja os nossos lares, proteja as nossas crianças, que as pessoas começam a entender que elas precisam buscar ao Senhor e querer a presença do teu Filho Jesus. Que as pessoas não se apeguem com este mundo, mas que elas começam a olhar com fé para buscar a Ti, Senhor, para uma vida eterna, para morar, para irmos aonde o Senhor tem promessa para nós, é no céu. Que as pessoas começam a ver o céu como uma alegria e começam a ver a terra como uma terra de aflições e que é tempo de orar e buscar ao Senhor. Senhor, visita todos os intercessores, visita os pastores, visita, Senhor, as crianças, visitam todos aqueles que ministram louvores de adoração, visita todos os ministérios da tua casa, visita todos os profetas, que haja uma união, uma só fé, uma só igreja, Senhor. Aviva, Senhor, os corações. Traga alegria em tempo de sofrimento. Traga gratidão aos nossos corações em qualquer situação, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor. Traga, Senhor, renovo. Traga, Senhor, fortalecimento. Tragam aqueles que estão afastados da tua presença, que eles possam buscar a tua presença, meu Pai. Aviva, Senhor, as nossas vidas.